Em 2010, morria Joana Marcenal, uma menina de 5 anos, que foi afastada judicialmente sob alegação de alienação parental de sua mãe, com quem tinha vivido até aquele momento, e entregue para o seu pai, que era desconhecido para ela, porque a mãe foi diagnosticada como mãe alienadora. Esse termo alienação parental, ele não existe, ele não é aceito pelas sociedades de psicologia. No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia não aceita alienação parental, mas este é um diagnóstico, não sei de qual plataforma de psicopatologia, que é exigido pela justiça. Juízes pedem para psicólogos dizerem se há alienação parental ou não. Só isso que eles querem saber. E evidentemente que essas perícias, elas são feitas por pessoas inexperientes, pessoas com formações questionáveis completamente, porque para se tornar um perito, você só precisa fazer um curso à distância de 20 horas. E você tem seu nome incluído na lista nacional de peritos forenses. Então, só isso já dá a noção, né, do despreparo dessas pessoas, né? A Joana, então, foi entregue ao pai, né, com a guarda toda para ele, e a mãe ficou proibida de vê-la por 90 dias. Mas ela foi assassinada antes dos 30 dias. E até hoje, esse pai, que era o responsável, estava dentro da casa dele e morreu com diversas marcas de tortura pelo corpo todo. Esse pai nunca foi condenado. Ficou preso alguns dias, foi solto e ainda não teve audiência. Audiência de julgamento não existiu até hoje. Vai completar 11 anos. Essa é uma das falhas enormes que a lei de alienação parental proporciona para o judiciário brasileiro. Ela é uma lei de circuito fechado, né? Tudo, uma vez estabelecida o apelido de alienadora, essa mãe não pode mais falar nada, porque tudo que ela falar, todas as provas que ela acrescentar vão ser transformadas em prova de alienação parental. Ela está insistindo, então ela é mesmo alienadora, porque não existe nem instrumento de aferição de alienação parental. É uma coisa comportamental passageira, que a gente sabe que existem casais que têm dificuldade na hora da separação, sim, mas no caso de crianças que estão sendo vítimas de abuso sexual, ou quando há também a violência física, isso não encontra, né, nenhum sentido de se falar de alienação parental, né? Mas esse é o dogma que existe hoje na justiça brasileira. Toda vez que uma mãe vai procurar cumprir o artigo 13 do ECA, que reza que é obrigatória a denúncia em caso de suspeita ou confirmação de abuso sexual de uma criança,
ela quando vai procurar essa ajuda, ela é surpreendida, né, rapidamente pela vara de família, né? Porque abuso sexual de criança é crime, mas a instrução é correr, e os advogados todos sabem disso, correr e entrar na vara de família, alegando que essa mãe é alienadora e está impedindo o convívio do pai com a criança. E por isso, então, depois aqui, tem uma queixa lá no criminal, é porque ela é alienadora. Ela inventou, é mentira, ela é louca, né? A criança mente, se a criança relata, a criança é mentirosa, e isso, né, passa a ser uma questão da vara de família. E a vara de família, ela tem pacto com uma justiça restauradora agora no Brasil, ou seja, a desresponsabilização ela é consagrada, porque a vara de família ela busca só a compreensão. Se há um problema familiar, é porque a pessoa que é vítima é que está fazendo o agressor agredi-la. Então, a gente entrou numa seara muito escorregadia, né? Hoje, a gente ouve muitas peritas forenses afirmarem que é preciso buscar os indícios ocultos do conflito. Como oculto? Como que a justiça vai buscar o que é oculto? Existem psicólogas e psicanalistas, inclusive, que afirmam que há uma alienação parental inconsciente. E que, então, a mãe pode até não saber que está fazendo a alienação parental, mas ela está fazendo, porque é inconsciente. Então, os conceitos psicanalíticos, eles estão pervertidos. E o abuso sexual, ele é acobertado por esse neologismo e a instalação de um sofisma. Se a mãe disse que teve abuso sexual e não provou, porque quem prova é a mãe, inclusive, se a mãe disse e não provou, então é alienação parental. Um sofisma que muda de parâmetro. Uma coisa é a violação do corpo da criança. Outra coisa é, mesmo que haja uma animosidade entre o casal, né? Entre o casal, né? Mesmo que haja um mal-estar, uma queixa, um ressentimento, isso é entre o casal e é uma coisa psicológica, é uma coisa de emoção, emocional, e aquilo vai passar. É um período de luto e aquilo vai passar naturalmente. Não precisa você penalizar uma criança, porque o que tem acontecido é que a criança, uma vez que é descoberto um abuso sexual, vira, né, é travestido em alienação parental, a criança é entregue ao pai, em geral com busca e apreensão, que, né, na verdade se torna uma busca e prisão, porque policiais chegam de madrugada, à noite, geralmente à noite ou de madrugada, para que não tenha testemunha, né? E eles entram na casa da mãe, pé na porta, arma na mão, e retiram a criança, muitas vezes do bercinho, porque são crianças ainda pequenas, algumas ainda mamam na mãe. A gente já teve alegação de alienação parental
de bebê de 3 meses, de bebê de 1 ano e 1 mês, e que é apartado dessa mãe, é apartado desse seio onde ela mama abruptamente, né? Numa dessas crianças, num desses casos, a mãe ficou com a possibilidade de ficar com o bebê por 1 hora, eu acho, né? De 15 em 15 dias. E essa mulher tirava leite de máquina todo dia para que o peito não secasse. E que quando ela fosse visitar essa criança vigiada, porque essas visitas das mães são todas vigiadas, então que ela tivesse leite. E a criança mamava a cada 15 dias e ela todos os dias retirava leite do peito para manter a amamentação. Então, essas perversidades, elas são invisíveis no Brasil, porque há o segredo de justiça, as mães são caladas, né? Não podem falar absolutamente nada, a criança vai viver com o pai e a mãe fica proibida de ter convívio com aquela criança, né? Existem mães que estão há anos sem saber do filho, sem saber da filha, sem ver, sequer ver o filho ou a filha. Isso, portanto, é uma combinação, né, muito maldosa, muito nociva, de abuso sexual continuado, porque esse pai vai agora, né, que tem as bênçãos da justiça, ele continua a abusar, e da privação materna. É uma privação materna judicial. É aquilo que a gente vê e que causa tanta repulsa, né? Em determinados momentos que flagram uma mãe colocando uma sacola na lixeira, né? Na caçamba de lixo, numa rua e indo embora, e ali dentro daquela sacola tem um bebezinho recém-nascido. A mãe está fazendo isso com o seu filho. O seu filho se sente abandonado por essa mãe, porque ele falou para a mãe e a mãe, né, entregou ele para o pai, deixou que o pai pegasse ele e depois não apareceu mais. Então, o dano que essa criança tem afetivo é imenso, de estar entregue sem proteção nenhuma, entregue para aquele agressor dele, e que a mãe não quer mais saber dele. Porque na cabeça da criança a mãe não quer mais saber dele, né? Então, combinar abuso sexual com privação materna, abuso sexual judicial, né? Com privação materna judicial é um desastre. É um desastre. Essas crianças desistem, essas crianças fazem um processo de adaptação ao abuso, que já é conhecido e estudado, e por conta dessa sensação de ter sido abandonado pela mãe, essas crianças, elas procuram, na verdade, se retratar. Ou seja, elas passam a se convencer, né? A retratação é um desmentido. Elas se convencem de que o que elas relataram, né, foi um erro. Aquilo não aconteceu com elas. Elas não estão defendendo o abusador. Elas estão tentando ter um pouco de sossego. Porque uma criança que é entregue para um pai e que cresce com o pai e que ela tinha relatado por que o piu-piu do papai faz ginástica e fica grande e sai uma gosma branca.
Uma criança de 4 anos, de 3 anos, ela não tem esse recurso cognitivo para falar uma coisa dessa, né? Ou por que o leitinho do piu-piu do papai tem gosto de estragado? Uma menina de 5 anos, ela não pode ter esse conhecimento de que sai um leitinho do piu-piu do papai. E não pode ter essa sensação do gosto de estragado. Então, mas isso é visto como sendo falsas memórias, como se a criança tivesse sido instruída, né? Tivessem lavado a cabeça dela, aliás, a mãe, né, alienadora, que colocou isso dentro da cabeça da criança. Isso é impossível, porque a criança relata, né, o piu-piu do papai fazendo ginástica, ela desenha esse piu-piu na ginástica, ela desenha a gosma branca. Então, ela brinca com os bonecos relatando isso. Então, uma mãe, ela não seria nunca capaz, ninguém seria capaz de implantar na criança não só as palavras, que são palavras alheias ao conhecimento dela, como a internalização da brincadeira, do desenho, da representatividade, né? Dessa comunicação semiótica. Não dá. Nenhuma pessoa é capaz de fazer isso com uma criança, fazer esse bloco, né, de memórias que sejam todas falsas, porque a criança está falando do abuso sexual. Então, a gente precisa prestar muita atenção, porque as crianças estão sendo violadas. A violação do corpo de uma criança é muito danosa. O corpo é o único bem que o ser humano tem, que é um bem inalienável, é o corpo. Então, é preciso que a gente respeite isso e tenha responsabilidade em relação a isso. E a lei da alienação parental, ela tira a responsabilidade completamente do abusador. Ela isenta o abusador, né? E os abusadores estão sendo premiados com o ganho da guarda de seus filhos e, evidentemente, com o corpo da criança, que é dado, oferecido pela justiça. Isso é injusto.